Bora ver se vai rolar. Vamos ver, galera. Eu recebi aqui a instrução da Aline, falou assim, Gabu, bota um ventilador atrás no telefone para ventilar. Coloquei o ventilador aqui atrás. Isso nunca tinha acontecido antes, gente. Nunca, nunca. Cara, a gente vai trazer um assunto que é a expansão de consciência, trazer um negócio que é realmente bem forte. E daí, está tudo certo, vamos embora. Em último caso, já vou deixar avisado, se em último caso acontecer isso de novo, eu vou abrir um Zoom e vou jogar geral. Eu, surreal, isso nunca tinha acontecido antes, gente. Esperando o Ronaldo entrar de novo. Ele estava explicando sobre não pode entrar. Peraí. Então, pronto. Agora ele vai entrar de novo. Resiliência aos dois. É isso. A gente está aqui, cara. Aê! A minha cliente. Aí a Eline. A Eline falou assim, Gabi, liga o ventilador agora e bota atrás do teu telefone. Eu falei, lembra do entender, eu tô com o ventilador daqui atrás. Gente, Ronaldo, isso nunca tinha acontecido. Obrigada, Cá. Você vê como é que é? As Tem coisas são problema. violentas. Sabe o que é legal? Ó, a Fran acabou de entrar, minha mãe acabou de entrar, elas não tinham entrado antes. Ou seja, as pessoas que estão atrasadas vão começar a ver aqui do Né? começo. Oi. Sejam Não, bem-vindos, não, tá gente. ótimo. Estamos aqui. Vamos Estamos lá. de volta. Estamos de volta, conseguimos. As pessoas Ele está entraram novamente, então eu não sei uma parte exatamente da até cor. onde viram. Vamos fazer uma coisa. Recapitula só assim que você estava comentando que você, com 5 anos de idade, você, como autodidata, começou a estudar e você já tinha lido a Já. Bíblia aos 7, não é isso? Quando você foi para a escola. Isso, ó. Isso. Quando fui para a escola, já estava alfabetizado, lendo, escrevendo, e já tinha lido a Bíblia. Porque é a sede de aprender. E aí, durante toda a minha vida, eu fui levado a várias vertentes de trabalho, de conhecimento, de aprendizado, muitas filosofias, e procurei ser o mais eclético e o mais livre de Aberto. preconceitos, e porque eu precisava, na verdade não era uma opção só teórica, eu precisava aprender tudo por causa daquele conselho que eu recebi lá atrás. E eu vou ser muito sincero para vocês, como sempre. Eu queria aprender o negócio passar. Ah, você Alguém me achava disse, isso. você se instrui que tudo vai se ajeitar. Na minha cabeça eu entendi, eu me instruo e só e para. Não sabe de nada, inocente. Lá pelos 20 e poucos anos me instruindo, eu cheguei à conclusão que me sacanearam e não parou nunca mais. Né? Então eu participei de muitas vertentes de trabalho. Mas, para resumir, quando eu tive muito atuante em trabalhos espirituais, e eu reservo um espaço com muito amor e carinho aos trabalhos de desobsessão espiritual, Sim. algumas egrégoras específicas, muitas delas sacerdotais, de grupos de sacerdotes de muitas vertentes da civilização humana, ficavam presentes enquanto eu trabalhava. Legal. E vez por outra, me dando alguns pitacos. Como eu tinha evidência, né? Me dando pitacos. Presta atenção nisso. Olha aquilo. Mexe ali. Pergunta isso. Faz assim. E isso foi o prenúncio, estou falando de 10, 15 anos atrás, do que hoje se transformou numa técnica
porque no decorrer do período, a egrégora egípcia, e eu fui comunicado isso por uma reunião de médiuns que eu fui convidado, eles me precisavam passar um recado, eles me chamaram, sentei lá e falou, olha, você precisa se preparar, tal época, você será a entrada, e aí me chamaram bem disso, né? Que na hora eu não entendi absolutamente nada, disseram que eu seria o portal de entrada de uma técnica terapêutica, e aí começou. A partir deste dia, isso faz uns 10 anos atrás, a partir deste dia, tudo que eu fazia, tinha alguém, um sacerdote, um grupo de sacerdote, do meu lado o dia inteiro, 24 horas por dia, me ensinando alguma coisa e tal. E foram me ensinando de verdade, me instruindo. Eu fui tendo aulas de como proceder assim, assim, assim. Isso foi se constituindo. A gente quer perguntar, o que eles iam te ensinando? Que legal. E começar, opa, desculpe, e começava bem assim, num trabalho espiritual de desobsessão. A pessoa está com uma dor, ele vinha e me dizia assim, toca em tal lugar. Coloque o seu dedo X no lugar tal, e só faça isso. E acontecia coisas do arco da velha, assim. E aí eu fui entendendo que isso era o meu aprendizado. Isso foi se constituindo, isso foi se somando, isso foi se agrupando numa coletânea de informações do meu treinamento. Até que aí, sim, um grupo de sacerdotes se colocou à frente, e aí ficou muito claro quem eram. Um grupo de sacerdotes da Escola de Mistério do Ouro de Horus, do Antigo Egito, e disse, agora seu treinamento começa você sozinho, tratando as pessoas. E eu comecei sozinho. Então eu tratava as pessoas sozinho, e aí eles iam, cada vez que a pessoa deitava na minha frente, eles chegavam e iam falando para mim o que fazer. Olha aqui, faça isso, olha aqui. E isso foi se tornando um protocolo de atendimento, de uma técnica que hoje se configura no que a gente chamou e batizou de cura taquiônica. E é simples, porque é uma cura e porque a base dela é energia taquiônica. Então, e aí que eu quero que você explique porque você não tinha táquion ainda, então você de fato na hora canalizava a própria e pura taquiônica e plasmava nas pessoas, era sim, isso? Tá. Para quem não sabe o que é táquion, né? O táquion são peças de vários tamanhos, várias cores, vários formatos, com cada um com a sua especificidade e finalidade. Mas parece são a peças... bala soft com espiral no meio. Isso, exatamente. Peraí. Posso fazer a coisa direito? Também está no espaço. Não, o meu tá aqui. Um segundo. Essa explicação da bala soft, gente, é ótima. Vocês vão ver. Quem é das antigas vai lembrar daquelas balinhas soft redondas que tem um buraco no meio, que é um mini donut, que aliás é um donut. Olha que rapidinho. Então, eu estava aqui explicando Olha que rapidinho. da bala soft. Legal. Não só Por soft exemplo, mesmo. o que ela está chamando de bala soft é isso aqui. Sabor menta. Essa é menta. Temos várias, então, olha aqui. Né? Isso Sim. São táquions. O táquion, vou resumir bastante, ele é uma antena captadora e canalizadora da energia taquiônica que tem sua origem na quinta dimensão e é uma energia cósmica livre. Permeia todo o universo, em todos os tempos, em todas as dimensões. Isso está sendo um resumão bem curtinho do potencial. Então, é uma energia que não tem restrição nenhuma a nenhuma época, nenhuma distância e nenhuma dimensão.
Então, ela é aceita em todos os tempos, em todas as dimensões. Por quê? A energia taquiônica é, traduzindo numa linguagem que talvez fique mais comum para todo mundo, é exatamente a essência da verdade, da ordem e do amor incondicional do cosmos. Então, esse tipo de energia, ela está liberada para transitar aonde ela quiser, do jeito que ela quiser, em todo o universo. Ô, Uma outra Ronaldo, peça que é fundamental na, né? Todo mundo, né? Tem um carinho especial. Você me perguntou se eu tinha táquio na época. Não. Essa peça aqui era o táquio. Tinha que fazer a função do táquio. Depois que de era... 2 ou 3 anos, Uhum. assim, depois de Não, que dois ia ou fazer... três anos é que surgiu o táquio. Olha isso, meu. Olha isso. É. E o Tachyon surgiu depois de 2 ou 3 anos em paralelo num outro lugar. Que aí, como é que faz essa Na, ligação, essa conexão? na verdade, eu tinha uma solicitação de construir um artefato a pedido dos sacerdotes que me ajudaria no trabalho, onde na constituição dele ia uma bolinha verde. E eu tinha o desenho dessa bolinha verde na minha cabeça, me passaram 3 anos antes de eu ver a primeira vez a bolinha. E eu e minha esposa, a Vanessa, para quem conhece, passeando numa feira, na Mystic Fair, né? Encontramos uma pessoa expondo e eu bati o olho e vi a bolinha. E era aquela bolinha. Foi a primeira vez que nós tivemos contato. Só que aí eu já atendia em cura taquiônica sozinho, só eu, há mais de 3 anos. E aí eu entendi o processo. Era o incremento do protocolo. Eu tinha que aprender o beabá, né? Fazer a minha residência, para aí começar a instrumentar e começar a fazer as coisas mais complexas, onde entra as peças táquions. Perfeito. Mas eu queria, você ia fazer uma pergunta. Porque eu li isso, porque quando eu falava de cura taquiônica lá atrás, até eu fazer o curso com você, que eu conheci naquele final de semana do Carlos Torres, até eu conhecer você e a Vanessa e fazer os cursos, levou tipo 1 mês, 2 meses, sei lá, eu fui atrás. E eu li Sim, umas referências que eu achei interessante, que eu lembrei disso você agora falando, né? Que você sozinho canalizava nessa energia, porque ela é livre, que era a sim, energia que Jesus canalizava para poder fazer os trabalhos de cura, que é energia livre, energia do isso, pensamento, que é a energia da criação. isso, É isso? isso, exatamente isso. Nós não temos um exemplo mais prático, e a gente, vamos voltar no assunto das civilizações, talvez o pessoal esteja esperando a gente ouvir falar um pouco disso, né? Mas até pegando o gancho para ir para lá, Sim. nós temos aqui nas nossas mãos, hoje, materialmente falando, fisicamente falando, o fim dessa história da energia taquiônica em termos de uso sacerdotal e do emprego dela por uma civilização extremamente avançada. Eu estou me referindo à civilização egípcia. Então, nós aqui agora temos a bênção de podermos, na medida do possível, ir até lá e pegar nessa história. Dá para sentar em cima de uma pedra, numa pirâmide e falar, nossa, foi aqui então, né? Que aconteceu. A outra referência que nós temos, e ela é contemporânea, até pelo nosso calendário, é Jesus. Então, os estudos, e Jesus tem uma passagem, uma parte da vida dele que ela é vedada ao conhecimento popular. Jesus desaparece das escrituras adolescente e reaparece com 30 anos.
e é crucificado com 33. Esse gap, que é obscuro, ele está nos registros de outras filosofias, porque conta a lenda que Jesus passou por um treinamento neste momento de infância, adolescência, que era a crise, como qualquer criança e adolescente, né? Tem seus questionamentos. Imagina uma criança que tinha os dons que tinha Jesus. Exato, com a expansão que ele tinha. Como é que vive num mundo judeu, inclusive, todo ortodoxo, né? Se a gente acha que hoje está ruim, imagina lá. Nossa, então ele é migrado para algumas filosofias para passar por esse aprendizado, especialmente egípcios, quando eles fogem, eles estão no Egito, eles fogem para o Egito. José, Maria e Jesus, criança, fogem para o Egito. Olha só. Fugindo de Herodes, que queria matar todas as crianças, aquela história toda, né? Então, o primeiro lugar que eles fogem e ficam anos e anos morando é o Egito. E de lá ele conhece os essênios, os sumérios, e aí começa toda essa coisa do aprendizado dele. E aí ele retorna pronto para fazer o que ele precisava fazer. E a história é recheada de exemplos dele, onde ele diz que o senhor me curou. Não, eu não te curei. Você que se curou. Então a grande sacada do negócio, da energia taquiônica, da quinta dimensão, do amor incondicional, ele está na possibilidade de qualquer pessoa acessar essa energia, desde que ela esteja imbuída de. Então Jesus era a representação do amor incondicional, né? Por isso que eu falo que nós não temos, na nossa história contemporânea, nós não temos um exemplo melhor para traduzir o que é amor incondicional do que ele. Ele era isso, ele vivia isso, e eu comecei a conversa no começo com o cotidiano. Então, ele não escolhia aquele dia, ele ia fazer uma meditação e ele ficava bonzinho. Não, ele era. Ele era isso o dia todo, 24 horas por dia. E era muito comum as pessoas chegarem perto dele. Tem um exemplo muito, muito bonito de uma pessoa que tinha uma doença, cego, alguma coisa assim, não me lembro exatamente, que cai na calçada e tenta tocá-lo, não consegue, e rela a mão na túnica. E acabou. E curou. Isso é energia taquiônica. Então, se você estiver disposto a emanar e o outro estiver disposto a receber, esse casamento cósmico, ele é perfeito. E ele é curador. Sim. Obviamente, hoje, como tudo, a gente precisa de procedimento, a gente precisa de um protocolo, uma forma de fazer as coisas. Não dá para sair que nem Jesus, né, na rua e fazer o que ele fazia, até porque nós estamos bem longe disso, né, mas... Sim. Então, Sim. Aí, aproveitando o gancho de falar de Jesus e a fuga dele para o Egito, a gente começa a pegar o gancho de trás para frente, né? Ou de frente para trás, do mais recente para o mais antigo, Sim. do que são as civilizações e os envolvimentos dessas civilizações. Então, vou fazer o caminho de trás para frente. Então, o Egito é a história mais recente do uso da energia taquiônica. Eu vou voltar no Egito daqui a pouquinho, porque é ele que é a nossa cereja do bolo, né? Sim. Então, o Egito, ele é, nas escrituras hoje, de fato, o maior praticante da cura taquiônica e o uso da energia taquiônica conhecida e provada e comprovada em escavações, em escrituras e etc, etc, etc. Na medicina, então, é absurdamente usado em larga escala. Antes da civilização egípcia, nós temos Atlântida, que para o mundo místico, para o mundo holístico,
Atlântida é conhecida como a tradição primordial de todas. Ela é o primórdio, a origem de todas as tradições místicas e holísticas e que tratam dessa coisa cósmica. Atlântida fica no Oceano Atlântico. E ela não chama Atlântida por causa do Oceano Atlântico. Viu? Ela chama Atlântida porque quem fundou teve um filho que deu o nome desse filho de Atlas e deu a cidade para ele cuidar. Eu estou me referindo a Poseidon. Né? Então, Poseidon se apaixona por uma órfã numa certa ilha e ele decide largar o paraíso para viver com ela. E ele constrói toda uma estrutura de vida de uma nação para poder viver com ela. Tem alguns filhos, um deles é Atlas, e aí dá-se o nome da cidade de Atlântida. Né? E aí toda uma história que afunda, aí Poseidon está lá embaixo, é o reino do... ele rege todos os oceanos e etc. Mas, de fato, na iminência de Atlântida ruir, ela está entre a África, no oceano, e a América, no meio do Oceano Atlântico. Hoje, o resquício dela se traduz na Ilha dos Açores. Estou dizendo, né, o que está escrito por aí. As pesquisas mostram isso. Tá. E faz muito sentido. Com a queda de Atlântida, a grande força sábia desse povo super avançado migra para algum lugar porque a Atlântida é ruim. Alguns vão para um lado, para oeste, e migram e saem na América, da onde surgem os povos maias, incas e astecas. Por isso que tem pirâmide, que a base da construção Atlântida era piramidal. Uma outra parte, que aí tem muito a ver conosco, foge para o leste. Entra por um belíssimo mar, desemboca num belíssimo rio, mais conhecido como Nilo. E vendo essa exuberância da natureza, prosperidade, fartura de comida, de água doce, taraná, se instala no que hoje é conhecido como Delta do Nilo, que é a desembocadura do rio Nilo no mar Mediterrâneo. E ali começa a descer, e, na verdade subir o rio Nilo e colonizar as margens do Nilo, unificando todo o povo que morava lá, aborígene e tal, e transformando na grande civilização egípcia. Então, o Egito é oriundo da sabedoria atlântica, da reminiscência dos Atlantes. E qual desculpa, uma característica que seria, porque a gente sabe que Lemúria tem uma característica e Atlântida tem outra, né? E que a gente vai, na verdade, absorvendo no nosso DNA todas essas civilizações, um pouquinho Sim. de cada. Que é, inclusive, a nossa ideia do Ronaldo é dar uma continuidade para falar de todas elas, porque, assim, a taquiônica redesenha o DNA. Então, é por isso que é importante a gente trazer isso para vocês, a história das civilizações, Perfeito. porque elas existem dentro de nós. A gente contém todas essas histórias em nós. Então, a ideia é justamente trazer isso à tona, para que a gente saiba e nos reconheçamos, inclusive, né? Exatamente, exatamente. Para quem está ouvindo falar de registro acástico, nossa cadeia genética, nosso DNA, é o nosso HD. Está lá neste HD o primeiro registro da nossa criação até a eternidade. Tudo está armazenado lá. Eu vou só ir para Lemúria, porque a Lemúria e a Atlântida, inclusive, foram contemporâneas por um tempo. Sim. Eles têm muito a mesma característica. Antes de Atlântida surge Lemúria. Lemúria, aí quanto mais para o passado você vai, menos registro e menos
fatos e documentos você tem. Então, Lemúria hoje, ela vive de canalizações, vive de intuições, vive de percepções de pessoas, de canais humanos que trazem essas mensagens. E tem uma delas que todo mundo conhece, quem não conhece eu recomendo ler, é Blavatsky. Então, ela tem a Doutrina Secreta, o livro dela, ela fala de Lemúria até. Lemurianos e Atlantes têm muito a mesma característica. Eram povos, e as pessoas vão conectar agora com... Está se achando muito esqueleto de um tal de gigante, ultimamente. Crânios diferentes, pessoas muito grandes. A característica principal dos povos lemurianos e atlantes era que eles eram muito altos, muito grandes, a média 2,5 metros. Em Lemúria, nós temos uma fase que ela é muito legal de se estudar, que é a transição do próprio povo lemuriano. Uma inversão, uma modificação no código genético. E é aí que você citou que começa a história. No princípio, os lemurianos são originários de povos mais antigos que vão já começar a ter origem cósmica. Vou citá-los, né? Antes de Lemúria, nós temos a civilização hiperbórea. Antes de Hiperbórea, nós temos a civilização de Tule. E antes de Tule, nós temos Cosmo. Então, se a gente for do começo para agora, começa lá no Cosmo, e aí vem a história das Pleiades, das colonizações de outras estrelas no nosso planeta, da constituição do nosso planeta. Instala-se uma civilização chamada Tule, e, por exemplo, a característica deles eram muito altos e eram seres cristalinos, transparentes. Depois de Tule, esta civilização migra para a civilização hiperbórea. A hiperbórea é a primeira civilização que começa a trabalhar fisicamente no planeta, para a constituição física do planeta, de como ele é hoje. Também com características de transparência, de cristalino, muito grandes, seres mais cósmicos do que físicos. De Hiperbórea para Lemúria, já tem uma virada de chave. Os lemurianos já são bastante físicos. Só que conservam características de tamanho, de força, de inteligência, de capacidade de criação mental, de tecnologia, exatamente como eles receberam do cosmos. E aí, Lemúria, no início, os seres eram hermafroditas. E como é que isso trabalha no planeta? O plano não era esse. O plano era a constituição de uma raça bissexual. E o próprio povo lemuriano sofre uma alteração no DNA e cria o macho e a fêmea dentro de Lemúria. Aí começam-se as procriações sexuadas, a reprodução, já nos modus operandes que o planeta precisava, com as características físicas e naturais do nosso planeta. Daí vem a Atlântida, que mantém isso, já entra na Atlântida, nasce já com homens e mulheres, com esses dois tipos de DNA para se juntarem na criação da vida, e começam a sofrer essas mutações de acordo com o tempo, e chegamos num ser humano hoje. Conta a mitologia que os primeiros deuses egípcios, que hoje tem 86 catalogados, uma leva deles viveu encarnado na Terra.
E vocês podem procurar onde vocês quiserem. A mitologia conta que esses deuses tinham aproximadamente 2,5 metros e cuidavam já dos novos seres que foram surgindo no próprio Egito, já com constituições um pouco menores, só que conviviam naturalmente as duas espécies de humanos na mesma época. Até que esses deuses ascensionaram e o ser humano continuou. É aí que começa, porque a gente, pegando da parte de Túlio e Hiperbórea, era uma coisa que não tinha essa coisa era uma coisa total, não tinha as polaridades, é isso? Isso. Perfeito. Então, Tule e Hiperbórea e o início de Lemúria é uma energia só. Perfeito. E aí, em um dado momento, houve essa modificação genética no nosso DNA, e aí separou-se masculino e feminino, e yin yang, e aí por diante. E aí seguiu-se isso mais forte em Atlântida, e aí chega no Egito com mais outra alteração também genética, né? No Egito. Sim. Porque aí você troca o DNA para o ser humano ser o ser fundamental no planeta. Tá. Menos cósmico, mais matéria, mais físico. Tá. E é interessante que eu lembro da sua conversa com a Vanessa, que depois até em outra live a gente traz isso mais a fundo, que achei bárbara, você falou mais de Tule, que ela explicou da rede cristalina, né? E da parte de Hiperbórea, da natureza, prosperidade, abundância, isso é muito legal de depois trazer com mais calma, porque isso tem a ver com a nossa informação, ou seja, nós somos isso também, né? De uma maneira realmente factível e não viajando, mas o respeito e a integração que está no nosso DNA, que veio com a gente do homem e da mulher, que assim, os sacerdotes eram em dupla, né? Era um homem e uma mulher. Não existia essa coisa separada, porque eu quero que você fale um pouco mais dessa integração, dessa união, dessa comunhão das energias. Então, veja bem que, num determinado momento, um povo lemuriano, essencialmente avançado e cósmico, decide que é necessário que haja essa divisão cromossômica para que as coisas funcionem. Em hipótese alguma, estou falando de opção sexual aqui. Exato. Estou falando de cromossomo. É bom deixar bem claro isso, Isso. Nós estou falando essencialmente de cromossomo, de genética. Isso. Precisa que os seres tenham essa composição cromossômica para que comece a gerar a vida que precisa ser gerada no planeta. E esse planeta se sustente. Por quê? O planeta sustentável, ele está inserido num sistema solar, que está inserido numa galáxia, que está inserido no cosmos. Um planeta desordenado, sem funcionamento, desequilibra todo o sistema. Então o trabalho era incessante para que isso se ajustasse. Lá no Egito, se vocês estudarem a fundo, até a política, a economia do Egito, vocês não vão encontrar uma civilização mais igualitária, em especial em opções de gênero e de sexo e de igualdade entre homens e mulheres do que a civilização egípcia. O que talvez você esteja se referenciando nas escolas iniciáticas, em especial na escola de mistério do Ouro de Horus, o ápice da iniciação de um sacerdote, o ápice de sua formação, precisava ser celebrado e fundamentado entre dois seres com carga cromossômica opostas. As câmeras iniciáticas e as pirâmides eram acionadas baseadas nessa contraposição de energia e equilíbrio de energia para que isso funcionasse. Então o cara lá em Lemúria que projetou esse negócio, projetou um negócio sério. Se não fizer assim, não funciona. Fantástico. É a bateria do carro. Não adianta se ligar um fio e o outro não.
Se você botar só um fio na tomada, a lâmpada não acende. Que é Tem que isso botar que os eu dois. quero aqui as pessoas entendam, Ronaldo, até porque, assim, como falar de história de civilização é uma coisa que é super extensa, e por isso que a gente vai decupar isso, Claro, claro. por que da cura taquiônica? Qual que é o objetivo falando de civilizações, de memória, de DNA? Qual que é realmente o grande objetivo, o propósito dela? Ao longo de toda essa história que eu contei para vocês, que ela começa na formação do planeta e vem até hoje, então são bilhões de anos, uma lei é fundamental, a do amor incondicional do cosmos. É ele que gera o que a gente chama da verdade absoluta, que quando a verdade absoluta, você estar em coerência. E aí eu me remeto ao conceito de microcosmo e macrocosmo. Né? A sua célula, o seu átomo, é exatamente a réplica de um sistema solar, da galáxia e tudo mais. É igualzinho, só em menor escala. Então, se você pegar o seu átomo, ele é o microcosmo da nossa galáxia, que é o macrocosmo, por exemplo. Isso vai se expandindo até o infinito. O amor e a ordem do cosmo faz com que isso tudo funcione harmonicamente. Qualquer vírgula em uma célula sua, em um átomo, que esteja em desalinhamento do micro com o macro, você saiu fora do prumo. O cosmo, de longe, deseja isso. O cosmos sempre trabalhou para a gente estar em perfeito equilíbrio. Nós, pelo arbítrio, decidimos dar aquela desviadinha. Né? A cura taquiônica vem para tentar trazer para as pessoas, primeiro, a verdade e a ordem do seu microcosmo. Para que, estando em equilíbrio no seu microcosmo, você se alinhe ao macrocosmo. E aí vem aquela enxovalhada de coisas. Propósito de vida, prosperidade, realização, a grana, o amor, a família. Porque se você não estiver alinhado, se cada célula, cada parte do seu microcosmo não estiver alinhado com o macro, tudo isso começa e pode ficar comprometido. A cura taquiônica trabalha para que, via um reajuste, um realinhamento de DNA, e todo o seu campo físico, mental, emocional e espiritual se alinhe dentro da sua verdade cósmica. E você consiga se restabelecer. O que você falou agora é essencial, é dentro da sua verdade cósmica, né? Porque não é nada de fora para dentro, não é que o cosmos vai mandar alguma coisa para você, não. Você vai estimular uma abertura para fazer uma troca cósmica com a sua essência. Sim, E sim, aí sim, o que é sim. legal é que você traz até pro dia a dia, realmente. Como a gente fala, quando a gente não está alinhado, a gente não está na ordem, não está ordenado, né, o negócio, você começa a realmente ter as instabilidades. E aí começa a ter os desequilíbrios, que começa no emocional, mental, até chegar no alerta vermelho, que é o nosso corpo físico, as doenças. Agora, você trouxe uma coisa, Ronaldo, que foi muito legal, você falou do amor cósmico, da importância que as pessoas acham, amor cósmico, que coisa bonitinha, romântica. É importante saber que esse amor que a gente está falando, ele é a grande energia que move tudo, porque é o que e é inclusive o que vai dissolver o medo, que é o que está rolando hoje em dia. Então, assim, trabalhar com qualquer cura, da taquiônica ou qualquer outra cura que traga esse amor nessa potência, é o que vai nos sustentar e realmente fazer a transição, né, Ronaldo? É isso aí. Como é que nós estamos de tempo? Não dá tempo ainda, porque a gente entrou, caiu, não sei o quê, pode falar. Tá bom. Você tocou num ponto fundamental da verdade interna. É muito comum nos processos de cura taquiônica, e é muito comum
mesmo que a pessoa não faça terapia de cura taquiônica, mas que ela se envolva, existe essa possibilidade nos workshops que a gente faz, não? Dela se envolver com a energia taquiônica. É muito comum, e eu vou dizer que é quase unânime, a pessoa começar a perceber coisas ou que ela não percebia, ou que ela não queria perceber. A energia já vai permeando. É isso. Porque a hora que o seu DNA começa a se realinhar, a hora que o seu DNA começa a se encaixar, as coisas começam... A verdade começa a se estabelecer de forma efetiva dentro de você, e essa verdade começa a ordenar toda a tua codificação genética ancestral, desde das Pleiades até agora, algumas coisas começam a ficar mais evidentes. Algumas coisas começam a ficar, até, eu diria até sem medo de errar, insuportáveis. Sim, sim. Porque a verdade, ela é absoluta. Sim. Você pode negá-la? Pode. Você pode viver fora dela? Pode. Vai ser confortável? Não. Né? Esse é um fato. Né? Como diria, um bom contador diz que contra fatos não há argumentos. Né? Um bom terapeuta cósmico também diz a mesma coisa. Não adianta querer enrolar o cosmos. Né? O arbítrio está acima de tudo. Só que chega um determinado momento que o cosmos não vai te cobrar. O cosmos vai colocar a verdade cada vez mais forte na sua frente. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo uma situação que tem exatamente a ver com o que eu estou dizendo. De uma forma planetária, para toda uma civilização, o cosmos está colocando uma verdade onde nós temos uma compreensão brutal no físico. Porque pode ser percebido num nível sutil? Pode. Pode ser percebido no nível mental? Pode. No nível emocional? Também pode. Mas o ser humano, ele gosta mesmo de sentir uma dorzinha para ir no médico. Ele só acredita na verdade, né? Isso. Agora acho que eu não estou legal. Né? Nós somos essencialmente reativos, né? Nós somos quase zero preventivos. Sim. Que é o oposto das outras civilizações da nossa ancestralidade pleiadiana, Tule, hiperbórea, que é estar sempre em harmonia. E assim, a cura taquiônica tem um lema, e oportunamente nós vamos falar do personagem que me ensinou e que, né, que escreveu tudo, protocolou tudo lá no Antigo Egito, 2.500 anos antes de Cristo. Eu estou me referindo ao sacerdote Imhotep. Nas escrituras dele, ele diz que a raiz do tratamento da cura taquiônica é que se há harmonia energética, não há doença. Então, o trabalho não era nem curar a doença, tratar a doença. Era fazer com que o ser humano se reequilibrasse energeticamente através de várias coisas, inclusive o alinhamento do DNA, o trabalho energético, de limpeza, de energia, e tal, para que a pessoa, sim, entrasse no que nós estamos falando. Ou encaixou na verdade e na ordem cósmica dela, aí vai que vai. Exato. Exato. Por isso a importância, quando a gente fala aqui de trazer as histórias das civilizações, porque a gente está vivendo hoje mais um ciclo, né, Ronaldo? Está encerrando um ciclo de uma civilização para nascer uma outra. Sim, sim, sim. Eu não tenho medo de arriscar. Humildemente eu arriscaria dizer que nós estamos passando pelo que o povo lemuriano passou. Vamos mexer no cromossomo. Nós estamos passando
pelo que a Atlântida pré-egípcia passou, Sim. a migração de um ser chamado Deus, né, de deuses, para um ser eminentemente físico, e agora nós estamos caminhando para um ser, eu vou falar, que é um Deus físico. Sim. Que faz o que todos fazem, que todos os nossos ancestrais fizeram, dentro de um corpo físico. É isso. Com a capacidade de tocar em alguém e curar. Exato. Exato. Com a capacidade de olhar para o outro, como o tal do Jesus fazia, e banhar a pessoa com uma energia que nós conhecemos como amor, né? E a pessoa se curar. Sim. Um ser que vai olhar para si mesmo. Eu sonho com esse dia. E você vai levantar da sua cama e vai dizer assim: meu estômago está doendo. Agora eu vou me curar. Aí você pare, fecha os olhos, faz 2, 3 respirações, visualiza seu estômago se ajustando e as células entrando em harmonia e você levanta curado. Eu acredito nisso com você, porque se a gente tem esse cabedal todo, essa avalanche de informações e de conhecimentos, que se a gente pega Atlântida, Lemúria e Antigo Egito, os caras eram extremamente high-tech, eles eram extremamente evoluídos. Então, extremamente, extremamente. É óbvio que isso está dentro da gente. Então, assim, você falar o Deus humano é simplesmente a união de tudo isso, a consagração, a comunhão, o casamento dessas potências todas. E é óbvio que para isso acontecer, tem que ter uma ruptura, tem que ter uma grande faxina. É a luz colocando realmente um holofote, ali, um holofote não, sei lá, um canhão de luz na sombra toda, porque essa sombra, essa sujeira toda que desalinhou o nosso DNA e desconfigurou a quanticidade que a gente falava de 99%, hoje está em 1/3 do nosso DNA, né, Ronaldo? Que é essa a ideia de recuperar a quanticidade do nosso DNA. Exatamente. Os pares de cromossomo, tudo isso já existem. Vou dar fatos científicos que estão beirando a prêmios Nobéis aí na Academia de Ciências Mundial. Já existe uma leva de ser humano que tem mais 2 pares de cromossomo a mais do que todo mundo. Uau, que legal. Já existe uma vertente alemã muito bem fundamentada, estudando as potencialidades e já questionando se realmente o autismo é uma doença. Porque o autista, ele tem a capacidade, talvez com uma limitação neurológica ainda, de entrar em si mesmo e se autoajustar. E independer do mundo externo. Sim. Sim. Não é isso que nós estamos precisando? Super. Super. Não é? Questão de ajuste, realmente, equalizar ele, teoricamente, esse nosso mundo. É isso aí. O mundo externo não está legal, está me fazendo mal. Eu paro e eu me autoabasteço e me torno autossuficiente e me alinho. Exato. Eu vou convidar todas as pessoas a um pequeno raciocínio e, por favor, se imbuam do maior amor incondicional que vocês puderem agora para ouvir o que eu vou dizer. O que é o vírus, se não um ser vivo? Qual que é a maior luta de um ser vivo? Sobreviver. Para sobreviver, ele precisa de algumas coisas.
Comer, beber, dormir. Igualzinho nós. Então, eu arrisco dizer que quando a gente começar a ter compaixão e colocar amor incondicional nessa situação, porque você citou muito bem, Gabu, as duas pontas da régua. Numa ponta está o amor e na outra está o medo. Eles vibram em frequências opostas. Se você está no um, você não consegue estar no outro. Então, quando a gente começar a vibrar amor para essa situação, isso vai se dissipar. Vai. A outra coisa é que, de alguma forma, o cosmo nos convidou, de uma forma forçada, né, arbitrária e quase, né, cruel, à introspecção. Então, se a gente está trabalhando para ser um ser lá dentro legal, começa por sentar e se analisar, se alinhar. E agora não tem outra opção. Você está sozinho, trancado dentro de casa, né? Uma boa oportunidade de aproveitar esse tempo para se observar. Então, muitas coisas estão acontecendo no universo, e não é só no planeta Terra, mas no universo. Mas o planeta Terra onde nós moramos, nossa casinha, e a gente sente ela mais evidente, que estão corroborando para uma mudança cósmica, geral. E assim, sem medo, sem falsa modéstia, onde o ser humano, este cara que vem vindo aí, tem um papel fundamental. Sim. Nós temos um papel fundamental no cosmos. Senão, o cosmos não é burro. Ele não estaria insistindo com a gente tanto tempo, milhões de anos. Já tinha passado a régua em nós, ó. Não foi? Porque, historicamente, quando as civilizações, e vou voltar lá na história, só olhar o cronograma, Lemúria cai. Porque Lemúria descamba para o lado mais, né, menos positivo da força. Sim. Atlântida, na queda de Lemúria, ela é substituída por Atlântida. E Atlântida é glamurosa, iluminada, mas cai. Cai pela ganância, pela ambição. Cai Atlântida, se eleva a egípcia, que foi o auge da humanidade em termos de civilização até hoje. A real era de ouro, né? E cai. Porque acha que está acima, né, do todo. Olhe se nós não estamos num ciclo de expansão da humanidade, tecnologia e grana, que o planeta, o ser humano virou um negócio, puxa vida, divino. Tudo que a gente faz é um negócio que não dá para acreditar. Nós estamos aqui falando um monte de pessoas num aparelhinho que cabe na palma da mão. Exato. Olha as coisas que a gente faz. Só que perdemos o fio da meada. O ego de novo. Então, estamos... E aí, olha como o cosmo é repleto de amor e compaixão. Nós não vamos afundar. Nós somos convidados a uma reflexão. A nossa queda não vai ser de um território, de um país. Nós não vamos afundar no oceano. Nós vamos ter que mergulhar dentro de si próprio para aí emergir novamente reformado. Isso é cura taquiônica. Isso é energia taquiônica. A boa notícia é que a energia taquiônica é 27 vezes mais veloz do que a luz. Então vai passar rápido. Vai ser rápido.
E é isso, esse é o sentimento do desespero das pessoas. A coisa está acontecendo alucinadamente. Sim. Né? Sim. Porque o cosmo imprimiu a velocidade da quinta dimensão, que é a energia taquiônica, que é 27 vezes mais veloz que a luz, na nossa transformação, na transformação do planeta Terra. E não é à toa que o dia não tem mais 24, né? Tem 16 horas. E nós estamos estranhando isso, né? Porque é demais, né? É muito doido, né? A sensação do coelho da Alice. É tarde, é tarde, é tarde, é muito tarde. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Ronaldo, são 9h15. Não caiu ainda. Estão aqui. Então, não sei se você quer. Não sei, estou aqui por você e a galera está aqui também. Então, assim. Olha, vocês têm que me parar, me brecar, porque semana passada eu fui dar uma palestrinha para o pessoal que fazia uma reunião e me convidaram para participar. Em determinado momento, o coordenador deles falou: Ronaldo, olha, me desculpa, mas é que fazem 3 horas. É que aqui vão derrubar a gente antes, mas. E a reunião é cronometrada para durar 1 hora. Nós estamos há 3 horas falando. Quando o papo é bom, a gente fica. Eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que se a gente tem alguma coisa para passar que seja útil, eu, por exemplo, eu nem relógio pus. É isso, vai. É incondicional. É incondicional, com certeza. Com certeza. O que você falou agora é muito interessante da velocidade e de como as coisas estão latentes, né? E até para as pessoas entenderem isso, porque eu estava comentando ontem, porque ontem foi o Portal 555, né? Maravilhoso. Sim. Portal forte. E aí eu inaugurei coincidentemente, eu nem tinha me ligado, o grupo de estudo de Telos ontem. E aí a gente estava começando a conversar sobre multidimensionalidade, sobre o que seria isso, porque é 5D diante de a multidimensão. Já não tem mais essa né? E o que a gente está vivendo, eu quero, por favor, você me corrija, Ronaldo, a sensação é que justamente como as coisas estão aceleradas para que elas aconteçam de uma maneira realmente mais ágil, porque o cosmos está necessitando desse equilíbrio, dessa elevação da frequência, que é como se nós estivéssemos em carne viva. Uhum. Então, assim, para a gente elevar o nosso nível frequencial, a gente tem que sutilizar. Né? Sim. Quando fala em sutilizar, você vai ficando como se fosse, entre aspas, transparente. Vê se você me acompanha. Hiperbórea. Puta que pariu. Tá. Porque é isso, né? A gente é que nem eu falei do holofote para mostrar a sombra, tá acontecendo isso com a gente. Então, para a gente sutilizar e elevar-se, a luz está ficando latente. Então, a podridão, os medos, os traumas, todos os bloqueios, as crenças estão ficando mais exacerbadas. Então, um medinho, uma coisa que você sentia há anos atrás, que você conseguia esconder, não está dando, cara. Não está dando. Está ficando mais latente, o negócio ficando forte. É muito legal você falar isso. Porque se a galera que está nos ouvindo gosta de cristais, vai entender o que eu quero dizer. Cristal, o bom cristal, e aí recomendo, existe um cristal lemuriano, inclusive, que tem uma força diferenciada. Cortou pra mim. Desculpa, cortou para mim. Existe cristal o quê? Lemuriano. Ah, sim. Existe um tipo de rocha que é um cristal lemuriano. Tem esse nome nas lojas, inclusive. Eles nem sabem por quê, mas tem. Que tem um potencial violento. O cristal tem 2 propriedades fortes. A transparência, né? E a reflexão da luz. Perfeito.
Então, quando a gente, e você citou muito bem, pô, parece que a gente está ficando transparente. É. Tá lindo. A gente está voltando a ser, a gente está, na verdade, voltando a ser o que a gente é. Tá. Pleiadiano, né? Tule, Hiperbórea. Vamos chegar lá. Quando você se torna transparente um cristal, o que que acontece? Você adquire essas duas propriedades. Ao mesmo tempo que você está totalmente transparente ao universo e a quem está à sua volta, porque a gente que está nessa seara, você vai ver que é cada dia mais difícil você mentir. É cada dia mais inconcebível você ter raiva de alguém, ter ódio. Fica uma coisa que não fica, você fica mal lá dentro. Você fica mal com você mesmo, se você sentir. Porque você está nessa transparência. E as pessoas veem através de você com muito mais facilidade, porque você está cristalizando. Na contrapartida, isso pode ser uma fragilidade. Só que na contrapartida, à medida que você está se cristalizando, você está mais reflexível e expansor de luz. Então, somos... tem uma música do Rapa, que diz, tem uma frase dela que eu acho maravilhosa. Eu uso ela como tema dos cursos dos terapeutas. Somos luzes que faiscam no caos. Somos vozes abrindo um grande canal. Está lá na música do cara. E é isso. Quando a gente começa... E aí, entendam meio que... eu assumo a minha verdade, eu vou entrando na minha ordem... Quer dizer que você vai desintegrar? Não. Quer dizer que você vai voltar para o eixo da sua essência. De quem você é de verdade. E o amor incondicional, e reflitam sobre a palavra incondicional, porque é palavra desgramada, de difícil de praticar. Né? Porque incondicional é uma coisa que não estabelece nenhuma condição para existir. Exato. Não tem Sabe aquela checklist. coisinha? Eu te amo, mas eu não gosto do seu chulé. Puta, já colocou a condição. Já não é mais incondicional. É difícil, cara. É difícil. Para nós é difícil. Eu vou dar uma cutucada, Ronaldo, agora, que você falou de amor incondicional. Que a gente fala, amor de mãe, é amor incondicional. Farroupilha. Não é. Porque a gente sabe que muito adulto hoje em dia tá tudo estrupiado, justamente porque não foi o filho que o pai ou a mãe queria. Porque não estudou medicina, não fez direito, não foi não sei para onde, porque não fez assado, cozido e mal passado, porque não agiu conforme a cultura ou a religião. E aí eu pergunto, isso não é incondicional de jeito nenhum. Não. Muito pelo contrário. Muito ao contrário. Então, assim, precisa que seja feita uma reforma nessas potências que a gente não foi ensinado, a gente não sabe, a gente aprendeu a amar com controle, com apego. Isso. Acha que o ciúme é bonito. É controle, caceta. E é muito... Eu vou voltar lá no cara, né? Lá no Jesus. Vamos para o JC. Pode ter certeza. 100% das pessoas interpretam a frase dele: quando te baterem numa face, dê a outra. Quer dizer que você tem que sair apanhando de todo mundo? Não. Não. Isso é incondicional. Se alguém te bater, pare e permaneça amando ele do mesmo jeito. Não precisa continuar apanhando. O que você não pode é virar a cara. Quando ele fala dar a outra face, porque a tendência é você bater e virar
as costas para a pessoa. Não, você tem que se voltar para ela e estabelecer a verdade dessa relação. É muito comum. Infelizmente, é muito mais comum do que a gente imagina. Relacionamentos, casamentos e tal, tóxicos e nocivos e Sim, abusivos e etc. Tem um monte de adjetivo para isso. sim, Mas é muito mais comum do que a gente imagina. sim, E eles são totalmente isentos de verdade, de ordem e sim. de incondicionalidade. Eu O acho que cara vai... isso, eu vou amar minha esposa desde que ela passe minha roupa todo dia com aquele vinco na calça e tal. Aí, beleza. Senão ela vai tomar uma porrada. Eu vou inconscientemente, amar a pessoa desde que ele não seja gay. Eu vou amar as pessoas desde que a pele dele tenha a mesma cor que a minha. Eu vou amar as pessoas desde que ele esteja no meu círculo social. exato, exato. Então, a nossa sociedade é recheada de condições. Então, ananá, se, tá. Eu, aham, se, ananá. E a quebra do se, do pronome de condição, ele é muito difícil. Sim, sim, Porque passa por você atingir um nível de autoequilíbrio e de autossuficiência. Por que você coloca a condição no outro para que ele faça alguma coisa e você fique feliz? Porque sozinho você não está dando conta. sim, sim. Então, quando a gente começar a olhar para si mesmo, e aí, de novo, cura taquiônica, energia taquiônica, e você começa a se alinhar, você começa a estabelecer, se redesenhar como um ser cristalino, como um ser digno de carregar essa carga cósmica, você pode ser feito o que for o outro para você. Aquilo bate em você e você continua o mesmo. Sim. Porque é verdadeiro, é legítimo, Porque é isso. é Ele é isso, essencial. Uma coisa essencial. essencial é porque ela é da sua essência. Sim. Não E é é porque ela é isso, importante, é porque ela é ela é ela, você. ela é. Isso que você está falando do É. amor incondicional, que é tudo da energia taquiônica que a gente está trazendo aqui o tempo inteiro, né? Que é justamente ela faz isso, ela ativa esse amor incondicional dentro de nós, porque faz parte da nossa essência e que a gente aos poucos foi Sim, perdendo. Né? E a ideia de você realmente reativar isso é justamente nesse momento que você falou que a gente está resgatando essa parte tune, que é cristalina e transparente, também as pessoas não foram, não fomos criados a sermos verdadeiros. Porque quando a gente falava quando é criança alguma coisa que era real, era falta de educação. Então a gente cresceu achando que tinha que mentir para ser educado. E, na verdade, criou-se isso, uma sociedade falsa, falsa e isso, dissimulada. E isso isso. também é o oposto de um amor incondicional, porque você tem que aceitar a pessoa como ela é. E não a ideia do que você moldou, aquilo que você supôs que é bonito e aceito. E é isso que está Eu vou acontecendo. provar para vocês agora que essa coisa ela fica no DNA. Sim, por favor. Você falou bem. Em algum momento da nossa história da civilização, isso foi nos ensinado. Nós somos doutrinados a isso. Vou provar agora. Todo mundo já comprou presente para criancinha, né? Aniversário, né? Festinha de criança, comprou um presentinho. Acho que todo mundo já passou por essa situação. Em sã consciência, alguma mãe ou algum pai ensinou o filho a falar para a pessoa que não gostou do presente? Ninguém ensina isso. Ninguém. Né? Porque está lá no DNA, lá no ancestral nosso,
a verdade. E aí, este momento que você traz aquela porcaria daquele presente que para a criança é horroroso, e ela diz, ei, gostou, tá feliz? Não. Ela não gosta nem mais nem menos de você. Exato. Ela não gostou do presente. E não é sobre E aí, o presente, né, cara? Não é sobre o ego. Fiquem quietinhos nesta hora na festa e olhem os rostos das pessoas em volta. Se não fosse um bebezinho, ele seria linchado e espancado. Porque ele cometeu uma excrescência social. Exato. Foi grosso. Sabe qual? Ele falou a verdade que ele estava sentindo. Aquele momento em diante, energeticamente, aconteceu um movimento inverso. Em vez de ensinarmos a verdade, nós ensinamos ele a agir na mentira, no amor condicional. Então, eu vou falar para a pessoa que eu gosto dela se eu ganhar um presente que eu gosto. Se eu não gostar, eu não gosto mais da pessoa também. Ela acabou de aprender isso. E aí você entra nas E aí, manipulações. estamos nós aqui, seres humanos, né? Sim. Então, a gente tem que refletir. Por isso que eu vou voltar lá no primeiro minuto da conversa, né? A coisa é muito boa quando a gente vive ela. A energia taquiônica, a quinta dimensão, a cura taquiônica, as terapias, o amor. Temos que vivê-lo no dia a dia. Temos que colocar isso em cada garfo de comida que a gente comer, cada gole d'água, cada movimento do nosso corpo ser permeado por esse conceito. Obviamente, as pessoas não estão prontas nesse movimento. E aí entra a terapia. Sim. Aí entra, né? A cura taquiônica é uma delas. Entra para que você consiga se ajustar e consiga lidar melhor com isso e consiga estabelecer esse modus operandi na sua vida. Sim. E é mágico, né? É libertador, inclusive. E assim, a gente, nesse momento, até para a gente começar a encerrar, porque tem tanta coisa para a gente falar, e aí você esteja com a cabeça tranquila, gostoso para poder absorver, né? O grande chamado meu aqui e do Ronaldo e dos terapeutas que ele formou, que tem uma galera que está aqui assistindo, e de quem também recebe da gente, é iminente esse chamado para a verdade, para a transparência, para a legitimidade. E que isso, e porque essa transparência e legitimidade, como ele falou, é no nosso dia a dia. Não dá mais ficar simplesmente falando uma coisa e fazendo outra. Não dá mais para a gente tem que se reeducar, porque esse mundo da manipulação, da coisa que ela só pode ser feita daquele jeito, porque se a gente não fizer daquele jeito, a gente não vai ser aceito, a gente não vai conseguir fazer um sonho, porque aquilo não dá dinheiro, porque a gente acreditou que em momento de crise não se abre nada, porque a gente foi educado, enfim, são várias histórias que a gente foi, nesses anos todos, recebendo, e que, ok, fez parte de um contexto, a gente aprendeu uma série de coisas, mas a nossa essência, que aí vem estelar, Pleiadiana, Tule, Hiperbórea, Lemuriana, Atlântica, mostra que a gente tem os dois lados. E que a gente está no chamado realmente de nos refazer. De realmente ressignificar. Não tem mais por onde correr. Então, assim, foi o Ronaldo falou. Existe o arbítrio, como o Cosmos fala. Você pode escolher. Bichão, mas a consequência disso ela é real. Então, você pode, nesse momento, escolher continuar se escondendo, tá tudo certo, ou você pode realmente se olhar e deixar essa verdade vir à tona, tanto para você como para fora.
E que é isso que a taquiônica faz, né? É uma explosão de dentro para fora de quem você é realmente. Trazer você realmente a tua essência nessa ordem cósmica e no amor cósmico. Muito bom. É isso aí. Isso é Eu transformador. queria deixar um convite aqui, depois o Ronaldo, a gente vai falar, vai combinar entre a gente para poder falar mais das civilizações, realmente um pouquinho, para vocês Legal. começarem a entender agora, de fato, o que cada uma trouxe para a gente, e o que a gente tem delas dentro de nós, para que a gente tenha realmente fé. Fé nessa trajetória, fé nesse caminho da evolução, que não é uma grande viagem mística, é uma grande viagem em cima de construção, de Sim, sim. transformação, né? Real. É capaz, é real, exato, que é real, que é factível. Deixa com você o fechamento. Na verdade, a Gabi tinha me sugerido a gente fazer uma meditação, mas eu acho que a gente já meditou bastante. E eu acho que as pessoas vão para o travesseiro hoje meditar bastante, inclusive. Mas eu vou convidar vocês a uma reflexão. E façam do jeito que vocês quiserem fazer, e não é agora. Vão para os seus travesseiros hoje. E eu boto um papelzinho do lado da sua cama e uma caneta. Se vocês quiserem me mandar, se vocês quiserem mandar para a Gabi também, mandem. Quiser conversar a respeito do que sair, acho que estamos à disposição, não estamos? Estamos dando aquela para bater. Eu vou convidar vocês para fazer uma coisa, e aí no mínimo vocês têm que se amar incondicionalmente nesse momento. Pega o papel e lápis e relacionem quantas mentiras você contou para você hoje. O que do seu dia hoje não estava em perfeita coerência com a sua verdade do seu coração? Escreve. Do fundo do meu coração eu desejo que esta folha fique em branco. Tão leve quanto a pluma, a pena. É. Quando a gente for falar nas próximas bate-papos aí, nós vamos falar de Egito especial, nós vamos falar de Marte. A verdade e a ordem do cosmos. E nós vamos falar da pergunta que é feita ao candidato à ascensão. Lembra da pergunta? O quanto você se amou? Né? A chave da ascensão é a resposta dessa pergunta. Acho que dá para realmente... que ela é realmente... Ronaldo, eu tenho, quiser, depois vocês mandarem por qualquer meio, pelo Instagram, pelo Face, quem quiser mandar o que escreveu e tal, e conversar. Quem quiser seu WhatsApp, eu posso mandar, Ronaldo? Pode, claro. Falar. Eu tenho, né? Eu não sei mexer, mas eu tenho. Instagram, Facebook, canal do YouTube, tem... Ainda bem que eu tenho um monte de amigo, eu tenho esposa, tenho... Porque a tua mulher é o ponto, cara. Ela sabe mexer em tudo isso. Ela é um açougue. A minha mulher, por ser minha esposa, ela é louca. Parte do princípio que ela tem um problema, né? Vai ser incondicional lá adiante, né?
Amém, gente. Graças a Deus. Muito bem. Pessoal, desejo profundamente que todos estejam muito bem nesse momento, especialmente de saúde física. E, como diz o caipira, segundamente, saúde mental. Porque nós vamos precisar, mesmo com a vacina, com tudo, nós vamos passar por uma fase complexa ainda. Nas minhas previsões, ela começa em outubro. Que ela é a onda mental emocional. É o reflexo. Isso. Porque a gente não vai sair assim, livre, leve e solto de tudo isso. Nós vamos ter que fazer outros trabalhos além de se livrar do vírus, né? Eu estou me referindo bastante a coisas mentais e emocionais aí. Então, desejo do fundo do meu coração que todos estejam muito bem, em todos os aspectos. E que, quiçá, a gente, o mais rápido possível, quem sabe, tomara que eu esteja errado, né? Que isso cabe antes, inclusive. Estou louco para errar essa previsão. Mas também, que seja o que precisa ser. exato, né? exato. O necessário. É uma depuração. E já que está, vamos tirar um bom proveito disso. É a história da limonada, né? É isso. Vamos pegar esse limão e fazer uma deliciosa limonada. Porque é uma oportunidade ímpar na humanidade. Exato, é a história. Estamos vivendo uma história, de fato. E assim, tentem entender o que eu vou dizer agora. Peguem os dados de todas as pandemias da humanidade. A relação entre o número de pessoas, obviamente, todo mundo que perdeu a vida, que se foi, é lamentável. Ponto. Uma relação entre a humanidade e o que está acontecendo hoje é infinitamente menor do que nós já passamos. Exatamente. Com peste negra, com bubônica, com varíola, né? A peste negra, a varíola matou milhões de vezes mais gente do que o Covid. Sim. Então, eu estou dizendo isso simplesmente para todo mundo refletir nesse momento que se o cosmo precisava que nós aprendêssemos alguma coisa e rápido, ele batalhou incansavelmente para que fosse o mais suave possível. Eu tenho plena convicção do que eu estou dizendo. Sim, sim, sim. Então vamos juntos, a gente sai do outro lado da piscina limpinho. Essa é a ideia. Estamos aqui para precisarem. Dona Ana Gabi. Seu Ronaldo. Extrema gratidão. Lá eu diria para você, do fundo do meu coração, shukran. Shukran. Salam aleikum. Aleikum salam. Fique em paz, que a luz esteja com você, no seu coração, na sua mente e no seu espírito. Amém. O meu coração, os meus pensamentos e o meu espírito estão com você. Salam aleikum. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Aqui é um presente para mim. Que a cura taquiônica hoje ela faz parte realmente da minha vida, do meu DNA, de tudo. Então, assim, que vocês tenham uma noite maravilhosa, que esse amor cósmico transbordem para vocês e suas famílias. Obrigada. Obrigada, Rô. Gratidão. Beijo na galera, um beijo grande. Obrigada. Beijo no coração de cada um. Beijo, tchau.